pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre o chakra cardíaco, esse chakra do coração, né, que fica aqui nessa região. E antes de dar início, eu vou esperar o pessoal chegar e vou ficar aqui me concentrando naquela energia, né, naquela respiração que eu ensinei a vocês. Então a gente vai inspirar a cor rosa e expirar toda a tensão, purificando o nosso coração. Enquanto as pessoas estão chegando, eu vou fazendo essa inspiração. E para você que está chegando agora, vem comigo. Olá, Yara, bem-vinda. É Lara, desculpa. Eu tava aqui fazendo a inspiração que eu passei para vocês hoje, essa semana, que é a inspiração com a cor rosa, com a luz rosa, que é a luz que representa o amor incondicional. E a gente inspira deixando ir tudo que há de negativo, tudo que há de ruim no momento, todas as tensões, toda aquela bagagem que a gente traz de negatividade, a gente inspira depois que a gente está nessa inspiração com essa expiração. Inspira a luz rosa e expira toda essa tensão. Vocês podem ir fazendo, tô esperando o pessoal chegar. Olá, Jaque, olá, Giane, bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o quarto chakra, né? Que é o chakra cardíaco. Para quem perdeu as lives anteriores, elas estão no YouTube. É possível estar assistindo, né? No meu canal, Oceano Interior. E aí você vai perceber, né? Que a gente começou pelo primeiro chakra, que é o chakra do períneo, que é o aterramento, né? O eu sou, eu pertenço aqui a esta terra. E o segundo chakra, que é o chakra sexual, que vai falar sobre eu sinto, nossas emoções, é representado pelo elemento água. E terceiro chakra, que foi semana passada, falamos sobre eu faço, né, a nossa energia de ação, o nosso poder interior. Olá, Manu, bem-vinda! E hoje a gente vai falar sobre o nosso chakra cardíaco, que é eu amo, né? O nosso poder de amar. E é sempre muito interessante falar sobre esse chakra, né? Esse chakra, ele é a nossa origem, o nosso amor incondicional, é onde a gente se conecta com o nosso eu superior, o nosso eu responsável, né? Por essa energia mais elevada do amor incondicional. E o amor incondicional, né, para muitas pessoas, ele vai ter diversos nomes, assim, desde Deus até energia universal, universo, não importa o rótulo, né, porque cada um se identifica com alguma coisa, mas é essa energia suprema, essa energia que existe em tudo e em todos. E ele está naturalmente dentro da gente. A gente tem uma energia suprema, né, que se conecta, né, que faz parte desse todo, como que a gente denomina, principalmente no Theta Healing, como um eu superior. Gente, fiquei descabelada. Como eu superior, né? E o eu superior é essa energia dessa consciência suprema, e ele existe dentro de nós. Parece um papo muito estranho de se falar, né? É uma coisa difícil às vezes de absorver, porque a gente está tão acostumado com a nossa vida material que a gente não consegue perceber, né, que existe algo além, que existe uma consciência.
Com certeza você já teve momentos, né, de sentir o seu coração preenchido, né, sentir uma plenitude, sentir um bem-estar, aquela plenitude, aquele bem-estar é exatamente essa energia do amor incondicional. E existem muitas técnicas, né, dentro das terapias que fazem a gente se conectar com essa energia mais elevada do amor incondicional. Uma delas no Theta Healing eu coloquei até na meditação que eu vou fazer desse chakra hoje, e a gente vai estar fazendo exatamente essa conexão com o eu superior, que é o eu superior que tudo sabe, né? Que está conectado com o universo, que está conectado com a visão mais ampla, né? Com a liberação de todas essas energias mais densas que a gente sente hoje aqui nessa terra, nessa matéria, né? E como eu sempre falo para vocês, né, a semana começou, né, com muita intensidade, né? Eu absorvo no campo muitas coisas que eu vou falar na live, né? Então, todas as vezes que a gente intenciona, e aí foi uma coisa que eu falei já, né? Quando a gente intenciona alguma coisa, a gente já começa a trabalhar internamente aquilo, porque o nosso poder, né, a nossa energia, ela é tão poderosa que basta a nossa intenção para a gente estar trabalhando. Então, por mais que a gente ache que, né, o tempo, por exemplo, agora é a live, 9 horas da noite, é agora que vai estar acontecendo, o tempo ele é totalmente diferente do que a nossa mente diz pra gente, né, do que esse horário cartesiano aí de 9 horas, que horário gregoriano, né, aquela coisa certa e tal. É muito mais que isso, tá? Então, quando você já intenciona, aquilo já começa e você já começa a trabalhar. Você pode ter percebido que por você ter falado, nossa, eu quero participar dessa live, às vezes você não está aqui assistindo ao vivo, mas está assistindo depois. Mas aconteceram várias situações que te fizeram estar em contato com a energia desse chakra, tá? E aí a gente vai estar falando o que é a energia desse chakra, né? É esse papo Haribo, né? Aquele amor incondicional, que muitas vezes as pessoas falam, cara, que papo é esse, né? Porque é tão difícil pra gente alcançar esse sentimento que às vezes parece uma coisa muito, tipo, sei lá, de coisas de iluminado, né? Mas na verdade não, todos temos dentro da gente, só que a gente precisa fazer o trabalho exatamente contrário que a gente fez a vida toda, né? E dentro dessas questões que vieram pra mim, né, antes dessa live, uma das coisas que me veio foi uma dor intensa, absurda, assim, gente. Eu travei no nível, assim, de não conseguir andar. E muita dor, e foi num lugar completamente diferente, sempre tem relação com a minha coluna, né, parece que a dor anda e isso vai modificando conforme as coisas que vão vindo pra mim no campo, são questões minhas e questões dos outros, às vezes, e questões coletivas também, e essa dor me paralisou, eu fiquei um dia deitada de cama, porque eu não conseguia caminhar, e eu tinha um atendimento nesse dia. E aí, conforme as coisas iam acontecendo, né? Porque é isso que eu falei, a intenção, o atendimento foi marcado na sexta. No sábado, eu já tinha algumas questões vindo, no domingo também, e na segunda eu travei. E travei porque a dor era tão intensa, né? Que aquela dor me fez travar. E na hora que eu tava travando, eu percebi que essa dor vinha daqui, desse chakra. Então, esse chakra, ele tem o poder, né? Se ele estiver em desequilíbrio, ele tem o poder de travar a sua energia. Ele tem o poder de travar o seu movimento. Ele é muito potente, né? Ele tem uma energia muito forte. Então, a partir do momento que eu travei, eu falei, nossa, que sensação estranha, sabe? Porque tem alguma coisa acontecendo. E eu comecei a absorver uma energia de morte. Como se fosse uma energia de memórias de morte, né? Onde a gente tem umas memórias ancestrais, mas também uma memória atual, né? De cansaço, de falta de disposição, aonde isso trazia uma sensação de morte e uma frieza, uma energia fria mesmo, sabe? Uma falta de calor, né? Porque a energia, ela é calor, né? A energia tá em movimento, ela é um calor. Então, quando você sente aquele frio, sabe aquela coisa de frio na barriga, né? É porque é isso, tem uma energia mais fria, mais densa, que você tá sentindo. E aquilo tinha uma sensação de morte pra mim. E tinha a ver com questões de morte mesmo, né? Questões de memória e questões atuais. E assim, é uma pessoa que enfrenta alguns desafios na vida, se sente muito cansada, se sente
sem energia, e eu conseguia absorver no campo tudo aquilo, e aquilo me vinha a sensação do chakra cardíaco fechado, do chakra cardíaco travado, por ela não se sentir merecedora dessa vida, por ela não se sentir amada, por ela não se sentir conectada nesse momento. E aquilo também fez algumas conexões comigo e conexões com essa live, né? Por isso que eu tô trazendo. Porque aquela dor, ela tava paralisando, parecia que a energia tava tão estagnada que nada fazia aquilo caminhar. E aí aquela somatização, porque tem um lado, né? E aí foi uma coisa muito curiosa, é uma coisa que eu observo nos meus atendimentos, assim, como as pessoas, elas são agressivas com elas mesmas, né? Como a gente costuma ser o nosso próprio algoz. E a partir do momento que a gente é o nosso próprio algoz, a gente se detona, a gente acaba com a nossa energia. A gente não tá aqui se acolhendo e sendo amoroso e sendo generoso com a gente mesmo. A gente, pelo contrário, tá sempre se batendo, sempre exigindo mais. A gente nunca tá satisfeito com as nossas próprias ações, com o que a gente faz. Eu não sei se vocês se identificam com isso. Algumas vezes eu vejo algumas pessoas falando assim: nossa, como eu fui burra de fazer isso. Tipo, pra mim, isso, assim, eu já falei isso, lógico, né? Mas, assim, hoje em dia é uma coisa que eu fico meio assim, porque, tipo, me chama atenção, sabe? Olha a quantidade de agressividade que essa pessoa tá jogando pra ela mesma, sabe? E é incrível esse poder, né? Esse poder de ser agressivo com a gente mesmo. E é incrível a gente observar que, normalmente, com o outro, a gente é muito mais amoroso do que com a gente mesmo. E aí depois você fica projetando esse amor no outro para que ele te dê de volta. E isso não vai acontecer, sabe? Porque dentro de você não existe esse amor. Então, o que a gente estava conversando, né? E aí o que me veio de insight para essa live era exatamente isso. Precisamos ser amorosos, precisamos nos acolher, precisamos começar pela gente. É aquela história, né, do oxigênio primeiro em você, depois na criança, primeiro em você, depois em outra pessoa, né? Você precisa estar primeiro, né, oxigenado, vivo, né, inteiro, para que você consiga se doar. E normalmente a gente faz o caminho inverso. A gente vem de uma energia de doação, de uma energia de projeção, né, para o outro, tá sempre pro outro, tá sempre dando, porque tem que ser bom, né, porque a bondade passa pela empatia, que passa pela amorosidade. Oi, Ju, bem-vinda. Que passa pela amorosidade pelo outro. Sim, gente, passa sim. Mas se não passar pela gente primeiro, não funciona. Isso vai ficar um buraco na gente. E essa foi uma outra sensação que me veio. Uma sensação de buraco muito grande. O quanto que esse chakra causa um buraco emocional na gente. E aí, a partir desse buraco emocional, muitos desequilíbrios vão acontecendo. Por exemplo, tem pessoas que comem, né? E se você for perceber, né, o doce, né, o açúcar, ele faz essa função de afetividade. Se você tem filhos ou se você tem alguma criança por perto, você vê como os adultos são loucos para dar um açúcar para a criança, né? Porque isso fala sobre a afetividade do adulto, como ele aprendeu o amor, como ele aprendeu a ser amoroso, como ele aprendeu a receber o amor. A criança tem que ter uma balinha, a criança tem que ter um pirulito. Então, assim, é tudo muito emaranhado, sabe? Na questão do amor. E aí o afeto, ele passa por outras distorções, como a alimentação, como a gente usar o outro, né? Usar, e assim, sem intenção, né? Porque às vezes a gente não tá consciente do que a gente tá fazendo, mas a gente acaba usando. Oi, Fabinho, bem-vindo. A gente acaba usando o outro para preencher esse buraco emocional que a gente tem. E o que a gente precisa fazer nessas horas, né, onde a gente está um pouco perdido com essas projeções amorosas, bem-vinda, Ana, com essas projeções amorosas, é ficar um pouco só para entender o que está faltando na gente, que a gente precisa se dar. E normalmente é o amor. O amor que a gente projeta para o outro, mas que a gente não projeta pra gente mesmo. A gente tá sempre nessa autocobrança, nessa chicoteada. Eu vou compartilhar assim, algumas situações que eu já vivi, né? Que eu observava em mim, sabe? Tipo,
Eu era sempre aquela aluna exemplar e quando minha nota não estava linda, eu estava ali me chicoteando, sabe? Porque não importava o meu esforço, né? Importava o resultado. E aí são essas distorções da gente projetar sempre um resultado e nunca reconhecer os nossos passos, né? Porque a sociedade toda, ela demanda essa projeção de resultado e não um caminho, não é um reconhecimento de caminho, né? E aí a gente fica projetando na gente mesmo um nível de exigência que às vezes a gente não consegue alcançar. E aí a gente se coloca como burro, incapaz, né? E aí vai detonando toda a nossa energia, perdendo essa energia vital, né? Porque o coração, ele é a vida, né? É ele que vai bombear esse sangue para o corpo inteiro, né? Que vai fazer a nossa circulação. Então, se você não consegue bombear, não tem essa vitalidade para bombear, a gente vai morrer aos poucos, sabe? E aí, né, nossa energia sutil mesmo. E muitas vezes a gente não consegue conectar com a respiração, porque a respiração ela também está ligada com a nossa circulação e com o nosso coração. E se a gente não está conseguindo respirar, a gente também não está conseguindo se conectar com essa energia amorosa. Os problemas que acontecem nesse momento, né? Alergias, tem pessoas que têm problemas no coração sérios, tem pessoas que têm taquicardia, e às vezes nem tem um problema, mas é só energeticamente a taquicardia, a ansiedade, né? Oi, Cláudia, bem-vinda. A ansiedade, ela acaba por trazer uma respiração curta, né? Lembra daquele primeiro chakra que a gente falou, da primeira live, onde a gente tem uma resposta de fuga ou luta? Aí você encurta a sua respiração e acaba que não consegue conectar com a energia do coração e ele não consegue bombear, melhor, né, gente? Bombear a energia para o seu corpo todo. Então é tudo muito, muito interligado, né? Esse chakra, ele faz a conexão dos chakras inferiores, que a gente falou, o primeiro, o segundo e o terceiro, e a conexão com os chakras superiores, que vai ser sobre a nossa respiração, sobre a nossa expressão, comunicação, sobre a nossa visão e sobre a nossa conexão espiritual. Então, olha só o que ele precisa fazer, né? Um canal aqui super amoroso, super importante para estar fazendo esse fluxo de energia. E é muito importante a gente estar observando aquela energia, não sei se vocês já ouviram falar, né? Entrego, confio, aceito e agradeço, né? O professor Hermógenes falava muito sobre isso, né? Porque o amor, ele vai falar muito sobre confiança. E você só vai conseguir, né, entrar nessa energia de confiança, né, nessa entrega, lá Tainá, lá Cláudia, quando a gente confia, quando a gente está conectado com o amor. Quantos e quantos relacionamentos, né? E aí, desde amizade, relacionamento amoroso, relacionamento mãe e filha, que não existe confiança e o conflito é constante. Então, acontece aquela dor, aquela situação de sofrimento constante, né? Então, é importante a gente estar entregando, confiando, aceitando e agradecendo. Tem situações que a gente não projeta, a gente não consegue entender por que aquilo acontece pra gente, né? E a gente começa a remoer. Por que isso aconteceu comigo? E aí entra naquela polarização, né? Vitimização. A gente é o nosso próprio algoz e ao mesmo tempo a gente se coloca na situação de vítima. Vocês conseguem perceber que isso é uma moeda de dois lados, né? Tanto a vítima quanto o algoz. E a gente está sempre fluindo nesses extremos. O importante é a gente estar no caminho do meio. Porque quando você entra na vitimização, você entra na insatisfação, entra na rejeição, entra na não aceitação, na agressividade, na revolta, na injustiça. Bem-vinda, Resla. Sabe, não sei se vocês já perceberam, né? Quantas e quantas pessoas entram com uma energia agressiva, né? Uma energia de revolta, né? Quando a gente fala sobre injustiça, né? Eu sempre fui essa pessoa, assim, né? Durante muito tempo eu fui, tipo, injustiça. Até hoje, assim, eu me percebo nesse lugar, assim, né? Como é desafiante pra mim não entrar nesse jogo de injustiça, né? Porque, eu me sinto injustiçada, ou eu vejo uma injustiça. Me sobe uma raiva, uma energia de ação, né?
muito forte. E acaba que eu acabo, às vezes, atropelando a situação, porque eu tô me vendo numa situação ou de injustiçada ou de justiça com o outro, né? Porque como eu me senti durante muito tempo injustiçada, né? Uma distorção sobre esse amor, né? Sobre a confiança, sobre a energia da entrega, né? Entender que tudo que veio a mim até hoje é pro meu aprendizado e pra minha elevação energética, espiritual, emocional. É uma coisa, foi é ainda, né, um desafio diário, sabe? Não nasci sabendo disso, né? E hoje em dia eu pratico, né? Não existe uma pessoa aqui que fala, nossa, agora eu já entendi que tá tudo bem, que tudo que vem pra mim é um super aprendizado. Não é tão automático assim. Às vezes eu me pego em situações onde eu tenho um gatilho da injustiça. Pra mim é o gatilho da injustiça. Quando eu me sinto injustiçada, quando eu vejo uma injustiça, essa energia distorce. Vou te responder já, tá? Só um minuto. E aí a energia acaba distorcendo, e aí eu entro na revolta, eu entro na insatisfação, eu entro na raiva, porque a energia, a vibração caiu, tá? E na hora que a vibração cai, você entende que aquilo ali, sabe, tá te levando para outros lugares. Hoje, depois que acontece isso comigo, eu consigo perceber que eu tô vibrando nessa energia que tá polarizando entre o algoz e a vítima, porque eu detesto me sentir o algoz. Mas na hora que eu me sinto algoz, eu viro a vítima. E aí eu não consigo conectar com a energia do amor incondicional. Eu fico aqui, ó, entre um extremo e o outro. E na verdade eu preciso perceber, tudo bem, eu já entendi que eu tenho dificuldades com a injustiça. Mas essa situação, ela tá me trazendo um aprendizado. Qual é esse aprendizado, né? Que na verdade eu não preciso nem me identificar com o algoz, nem com a vítima. É só uma situação. Às vezes a pessoa não sabe expressar a irritação dela, né? A injustiça, a comunicação, e acaba sendo injusta comigo, né? Injusta. Mas é isso, tipo, é uma dificuldade que a pessoa tem, isso não tem nada a ver comigo, né? Eu não preciso aqui me vitimizar e me sentir injustiçada, mas aqui é o meu gatilho de injustiça. E você precisa se conhecer para entender qual é o seu gatilho, né? Qual é o botão que aciona o seu ódio, a sua raiva, a sua insatisfação, né? Porque a insatisfação é a falta, né? Você tem a percepção de falta, você não se conecta com esse amor incondicional, onde eu tenho tudo que eu preciso, onde eu tenho todas as coisas que eu necessito hoje para o meu aprendizado, para a minha evolução. Então é um exercício, né, gente? Não existe, pelo menos assim, eu acho que até hoje, até as pessoas que se dizem iluminadas ou que reconhecemos como iluminadas, elas têm práticas diárias e volta e meia, né? Eu acho que a grande questão do mestre, né? Ou do eu não sei, não sou muito a favor desses nomes, não, mas assim, a grande questão daquele que pratica, né, a espiritualidade, que pratica a evolução, é justamente observar e reconhecer quais são as questões que são difíceis para si, para que aquele aprendizado ele se torne integral e possa evoluir numa próxima vez, né? Porque a gente vai fazendo é o seguinte, é tirando véus, a gente entende que num momento a gente agiu daquele jeito, num outro momento a gente precisa observar o que está acontecendo para aquilo não se repetir. Então você percebe qual é o seu gatilho, porque a questão tá dentro de mim, não tá fora de mim. Fora de mim é só o meu espelho. O que tá me incomodando é meu. Então eu preciso acolher. E por que eu me sinto injustiçada? Porque eu não confio que existe alguma coisa maior ali pra mim, sabe? Porque na verdade a gente precisa confiar que tem um aprendizado, confiar que existe uma energia suprema, um universo, né? E aí vai falar sobre a sua conexão espiritual e sair do controle, né? Porque a gente tá tão na mente que a gente acha que a gente tem controle sobre tudo. E o grande aprendizado, a mente é muito boa, eu sempre falo isso, eu vou repetir. A mente é muito boa e ela tá aqui para ajudar a gente, mas ela é hipertrofiada, tá? Ela tá super exercitada. A gente precisa se calar por um momento aqui, por isso que é importante a gente fechar os olhos e exercitar, né, sair do controle, pra gente conseguir se conectar com a energia espiritual, a energia superior. Deus, não sei como é que vocês chamam, mas o amor incondicional, o universo, qualquer nome, desde que entre nessa amplitude, né, nessa expansão da consciência. Ou o seu próprio eu divino, né, também tem isso.
Então, se a gente sai do controle, né? Que o controle é uma energia que está entre o terceiro e o quarto chakra, né? Porque é uma falta de confiança e com uma falta de entrega, falta de amor, né? Se você consegue sair dessa energia do controle e consegue confiar absolutamente, né, no absoluto, né, que tem alguma coisa para você atrás, você experimenta uma paz, né, uma tranquilidade, uma sensação de plenitude, né, que é a sensação do amor incondicional. Deixa eu só voltar aqui que me fizeram uma pergunta. É possível reconciliar esta perda de confiança? Mas é importante assim. Eu não sei te dizer isso porque só você pode responder, tá, Giane? Mas é importante você observar o seguinte: você confiou nessa pessoa, né? Porque às vezes a gente fala que confia e a gente não confia, né? A gente tá sempre desconfiando, a gente confia desconfiando, tá? Então a energia da confiança é uma energia completa e absoluta de entrega, tá? De aceitação do que vem dessa pessoa. Agora, como é que é possível reconciliar essa perda? Eu não sei, eu não posso te dizer se é possível, vai depender de você, porque são suas escolhas, né? Só você pode escolher o que é melhor para você, só você pode escolher o que é confiável para você, né? E às vezes essa situação pode estar trazendo um aprendizado maior para você. Eu não tenho como me aprofundar aqui sem saber um pouco da questão, tá? Bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Rosália, bem-vinda, Tamara. E aí, retomando um pouquinho, né, essa questão do amor incondicional, da energia da confiança, da entrega, uma das coisas que eu sempre tô no meu atendimento estimulando as pessoas sejam amorosos consigo, né? Porque a gente vem de uma sociedade doente, distorcida, de nada, querida. Distorcida, né? Que tá numa tensão muito grande, né? Que tem muita agressividade. E a gente projeta isso pra gente mesmo. No Theta Healing tem um trabalho, né? Na verdade, eles têm uma crença, né? Um sistema de crenças do Theta Healing, que o sistema de crenças do indivíduo ele é feito em 4 níveis. E esse nível são 4 níveis, tá? O nível primário, que vai desde a nossa concepção até os dias de hoje. O nível histórico, que vai ser o genético, que o nível genético vai falar sobre o nosso DNA e 7 gerações para trás. O nível histórico vai falar desses 7 gerações para trás, até o começo da humanidade, tá? Que vai ter crenças coletivas, coisas históricas mesmo, né? Tipo racismo, né? Homofobia, né? São crenças mais arraigadas. E o nível de alma, que é do indivíduo enquanto suas existências, tá? E no Theta Healing a gente trabalha nesses 4 níveis, porque existem esses 4 níveis de crenças. E eu falo muito aqui do nível primário, né, que a gente ouve desde criança, e falo muito do nível histórico, né, que fala das nossas crenças sociais. Falo também do nosso nível ancestral, né? O nível de alma a gente só consegue realmente quando a gente está num atendimento individual. E como a gente, desde criança, é acostumado com muita agressividade, é comum estar no nosso campo um campo de autodestruição, autossabotagem. E esse campo, ele cria um círculo vicioso, né? Onde você se conecta com a energia, né? Você, por exemplo, assume um compromisso, tá? E aí você sabe que naquele momento você precisa acolher, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu não gosto muito de dar o exemplo de cliente, que eu acho muito invasivo, mas vou dar um exemplo meu. Teve um momento da minha vida onde eu tinha muita ansiedade e eu acabava por somatizar muito essa ansiedade. Eu não sei se todo mundo aqui já experienciou a somatização da ansiedade, mas para quem não experienciou, eu vou explicar minimamente só para entender, conseguir projetar o que eu tô falando. A ansiedade, né, na crise da ansiedade, você pode se sentir fora do corpo, né? Tipo, fora, a respiração encurta, você sua, frio, quase desmaia, porque é tipo uma sensação de pré-desmaio, né? E você fica meio fora mesmo, assim, você não sabe o que tá acontecendo e tal. Então, durante momentos da minha vida, eu experienciei isso de forma intensa.
E foi muito difícil aceitar esse momento, porque aceitar esse momento presumia eu ter que me isolar socialmente em alguns momentos. E aí tem aquela cobrança, né, de você não tá bem, você precisa tomar remédio pra ficar bem. E na verdade não, o que acontecia é que eu precisava acolher aquele momento pra conseguir me fortalecer e estar em sociedade, estar no coletivo, sabe? E esse movimento de acolhimento interno foi muito difícil. Porque toda a sociedade cobra, e eu aprendi assim, que eu lutasse com aquilo. Então, o que acontecia? Ou eu fugia, fingia que nada estava acontecendo, né, depois que passava, ou eu lutava com aquilo. Eu precisava sair, eu precisava me combater, eu precisava fazer aquilo de alguma forma e ir com aquela energia mesmo, sabe? Porque não é possível que aquilo ali ia me parar. E na verdade eu estava fazendo um movimento de tensão, porque se eu não consigo colher, se eu não consigo parar e olhar para aquilo, né, e acolher aquela sensação, aquele sentimento, aquele momento de instabilidade, porque é um momento muito intenso de instabilidade, eu não vou conseguir resolver as questões e talvez isso dure muito tempo, né? Talvez eu precisa entender, né? E aí foi o que aconteceu. Eu precisei entender que não adiantava, não ia passar assim, não ia passar por mim, né? Tipo, eu não ia passar por cima daquela situação. Eu precisava parar, cuidar disso. E aí eu fiz um monte de terapia, né? Enfim, eu precisei de muita ajuda. Eu acho que as pessoas que passam por somatizações intensas, que não só ansiedade, mas depressão, né? Problemas de cansaço crônico, dores crônicas, elas precisam de ajuda para sair dessa situação, para mudar. Porque em algum lugar, alguma coisa tá mexendo com você que tá precisando de um olhar cuidadoso. E talvez você seja o seu próprio algoz. E na verdade, né, normalmente a gente é o nosso pior inimigo, tá? Então é importante a gente estar observando como é que a gente se trata. Se a gente está se sufocando, que é o que acontece normalmente, né? Ou se a gente tá, tipo, se estendendo, né? Imagina, tipo, um elástico, né? Onde existe aquela tensão, né? E aí você puxa, né? É isso que a gente faz com a gente o tempo inteiro. Então a gente tá sempre sob tensão. E a energia do amor é completamente diferente. Essa energia do acolhimento, né? O momento que você não tá bem é o momento para você se acolher, para você se conectar com você mesmo e entender o que acontece. E aí, depois de 2 anos de terapia, depois de 2 anos trabalhando com isso, né? O meu movimento atual é completamente contrário. O movimento de acolher. Tem dias que eu não tô bem e tá tudo bem, sabe? Porque a gente não é linear. A gente já conversou aqui nas outras lives. A gente tem momentos de altos e baixos. Vão ter situações que vão abalar a gente que a gente nem tem consciência. Tem situações que vêm pra gente como um acontecimento do dia a dia, que aquilo abala tanto a gente que a gente não consegue perceber, porque a gente criou um bloqueio tão grande de entrar em contato com os nossos sentimentos, né, que a gente bloqueia. Eu não sei você, quantas vezes você se sente cansado, né, e aí você não se permite deitar. Tem gente que tem muita dificuldade de fechar os olhos, muita dificuldade de deitar, né, no momento de cansaço, muita dificuldade de desligar mesmo. E essa forma, né, da gente evitar ou entrar em contato com a gente é evitar entrar em contato com a dor. E então você se pergunte no próximo momento, né? O que acontece comigo que eu não tô conseguindo fazer? O que eu tô evitando, né, quando eu não entro em contato com isso? Porque é essa pergunta que você tem que fazer. Você tá evitando a dor. E o que tá atrás dessa dor? Que dor é essa que você não se permite sentir? Né? O chorar, né? Sentir raiva, sentir dor. E normalmente assim, as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com a dor do outro que elas querem silenciar. E você tá acostumado a silenciar. E quando você vai se abrir ao outro, o outro também te silencia. Porque ele também tá comprometido. Entendam, gente, isso não é uma maldade. Ninguém tem a intenção de te causar mal, né? É só porque cada um tem as suas questões e como sofrer. Né? Como sentir dor. É uma questão social. Naturalmente, as pessoas não vão querer ver dor na frente. Então, a sua dor aciona a minha dor. Então, eu silencio você para eu silenciar a minha dor. Entendo como é que funciona o mecanismo. E aí, vocês precisam, na verdade, vocês mesmos se acolherem. No momento de dor, vocês vão sentir a dor.
e vão deixar que aquela emoção carregada da dor, pode ser raiva, pode ser frustração, pode ser rejeição, ressentimento, culpa, pode ser ciúmes, pode ser tristeza, pode ser mágoa, podem ser infinitos sentimentos. Você precisa dar vazão àquilo. E às vezes é desligar mesmo, sabe? Fechar os olhos e ficar ali deitado chorando. Às vezes é escrever alguma coisa, né? Escrever uma carta. Às vezes é você compor. Eu não sei qual é a sua capacidade criativa, né? Tem muitas pessoas que conseguem, né, compor músicas e gravar vídeos. Enfim, tem muitas formas para você dar vazão ao seu sentimento. Mas é importante você se conectar com ele para que ele possa fluir. Porque senão ele vai criar uma cristalização no seu corpo, em algum momento do seu corpo. E cada parte do seu corpo vai dizer alguma coisa sobre você. Não existe algumas linhas, elas até colocam, né, que alguns lugares, por exemplo, a medicina chinesa vai falar muito sobre o fígado, que foi uma experiência que eu tive nessa semana. E o fígado, né, vai falar muito sobre a raiva. E o fígado também fala sobre a nossa energia vital. Mas cada um vai somatizar isso de uma forma. E não necessariamente por causa desse chakra, vai ser por X ou Y situação. Mas o fato é que a sua raiva, a sua emoção reprimida, ela vai somatizar de alguma forma. Talvez não de forma tão clara e não tão de forma tão imediata, mas ao longo da vida, né, isso vai causando uma tensão e uma somatização que vai vir à tona. E a doença, gente, nada mais é do que uma forma do seu corpo te dizer o que ele precisa, tá? Então, observem de maneira mais elevada. Eu sei que pode ser um super desafio, né, diante da doença. Você tá se desconectando, né, porque a dor, né, a dor é uma coisa, né? O sofrimento é outra coisa. No budismo, eles até falam que o sofrimento, ele é uma opção, né? Que a dor existe, mas o sofrimento é uma opção. Por quê? Porque quando você vê a dor, você entende que aquela dor, ela te traz um aprendizado. E aí você para de sofrer, porque você fala, eu vou absorver todos os aprendizados dessa situação. Eu tô falando racionalmente, né? Óbvio que na prática isso tudo demanda um tempo, às vezes a gente não consegue fazer, né? É só uma projeção. Então, a partir do momento que você opta por não sofrer e entende que aquela situação tem um aprendizado, você libera aquilo. E libera o sofrimento, né? E aí você consegue se conectar com a sua energia do amor incondicional, trazer a cura, né? Trazer a consciência, trazer a transmutação da nossa energia. Lembra que eu falei que a gente tem um poder muito maior do que a gente usa, né? A gente não cria, a gente vê muito, mas a gente não consegue usar. Na verdade, a gente usa já, só que a gente usa mal, porque os nossos pensamentos são negativos. Se a gente começar a projetar acontecimentos e situações positivas na nossa vida, a gente consegue fazer e criar o nosso poder de visualização ao nosso favor. Comece a observar quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, para você conseguir fazer essa transmutação e se conectar com projeções, tá? De alta vibração. Se você perceber, se você for anotar quantas coisas você pensa no seu dia a dia que são ruins, nossa, vocês vão ficar, assim, chocados, assim, porque os pensamentos negativos, eles vêm a todo tempo, e principalmente os pensamentos autodestrutivos, né? Eu não sou boa o suficiente, eu não mereço amor, eu não sou capaz, eu não consigo. É só autodestrutivo. É muito mais uma projeção interna do que uma projeção externa e autodestrutiva. Então começa a observar para você fazer o movimento contrário. No começo vocês vão começar a entender que tipo vem automático. Aí você vai falar, não, cancela. No Theta Healing a gente tem realmente cancela. Você vai fazer assim, cancela e vai botar o pensamento positivo. Vai transformar a sua crença, tá? E aí, deixa eu ver que horas são, que eu tô aqui falando pra caralho. Ah, tá tranquilo. E aí você vai transformar essa crença para você começar a usar esse poder que você tem de visualizar. O poder de visualização é o maior poder que a gente tem. Só que a gente não usa, a gente subutiliza, porque a gente não usa a consciência para projetar. Porque você nunca vai projetar conscientemente algo negativo. Você não quer a sua desgraça.
Mas, né, inconscientemente você tá ali amarrado e emaranhado numa situação de dor, numa situação de sofrimento, né, que vai estar projetando coisas negativas. E aí você vai estar na percepção da falta, vai estar com a sensação de medo, com a sensação de não merecimento, de raiva, tudo isso que a gente tá falando o tempo inteiro, tá? Então, eu queria propor para vocês agora. Oi, Clarice, oi, Elias, oi, Ana. Vocês têm alguma dúvida? Gente, estou aqui nessa. Minha mãe tá aqui. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem me mandar. Eu tô aqui desenfreada falando. E agora que eu tô observando, tem maior galera entrando. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando, que assim que eu conseguir responder, vou respondendo, tá? Então a gente vai fazer um exercício falando sobre amor incondicional, tá? Vamos começar com o mantra, né? Como a gente já fez. Primeiro a gente vai visualizar o nosso chakra como tá agora, sem o mantra, né? Vai entrar em contato com ele, botar a mão mesmo nesse chakra. Eu acho que é importante a gente colocar a nossa energia aqui para sentir o nosso coração, né? O nosso chakra cardíaco, esse amor, como é que tá o nosso amor, como é que tá essa energia. Vocês podem fechar os olhos, podem entrar em contato com ele e observar o que vem primeiro para vocês, qual é a energia que vem, se tem alguma figura, alguma palavra, algum sentimento, alguma sensação. O que veio para vocês, gente? Alguém quer compartilhar? Eu vou falar o que veio para mim, tá? Eu sentia muita falta de ar. É como se não conseguisse fazer essa conexão da energia com amor, né? Da inspiração, fazer a respiração completa. Normalmente a gente usa, né? Subutiliza nossos pulmões. Então o oxigênio não chega e o coração não bombeia, né? Essa energia. E isso também vai valer para os nossos corpos sutis, né? Porque isso não vai estar fluindo, tá? Energeticamente. O nosso físico, ele retrata o nosso energético. E o nosso espiritual, emocional. Então, eu senti essa... Tipo, como se ele estivesse mesmo contraindo, né? Um coração apertado, um coração tenso, né? Com essa falta de ar e uma certa desconexão. Não sei se vocês sentiram parecido. É importante, assim, falar nesse chakra também, uma coisa que me veio agora, né? Quando a gente estava fazendo esse exercício, muitas vezes a gente projeta nos nossos pais, né, esse sentimento de rejeição, tá? Sentimento de não se sentir amado. E a primeira cura, né, normalmente na espiritualidade é a cura com os nossos pais. Para depois a gente entrar nas curas ancestrais e nas curas coletivas, né? Mas a gente recebe o amor dos nossos pais, a vida, né? E por isso que na constelação você agradece e honra essa vida, né? Porque você já traz essa energia do amor incondicional, essa energia mais elevada para a sua vida, tá? E aí, pensando nisso, assim, também me veio uma técnica aqui do Theta Healing que a gente pode fazer na meditação, nesse mantra Yam, que eu vou propor para vocês. A gente vai se conectar para abrir esse chakra. E aí a gente vai ativar a energia desse chakra. E depois a gente vai fazer essa técnica do Theta Healing. A técnica é simples, vocês só vão falar sim se vocês aceitarem, se fizer sentido para vocês. Eu vou falar o que é. E aí vocês vão falar sim se fizer sentido para vocês, tá?
Então eu vou pedir pra gente fechar os olhos, que a gente vai se conectar com a energia, ativar essa energia do coração, do chakra cardíaco. E o mantra é YAM. E aí, se você quiser e puder nesse momento entoar junto, melhor, porque a vibração da nossa voz ativa esse chakra. Se não puder, você faz num outro momento, ou só visualiza o mantra, usa o seu poder de visualização. Yam. 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 Fonte universal, é comandado que se instale nesse momento no campo energético o amor incondicional, a energia do amor mais elevada. Fonte universal, é comandado que envie a energia do amor incondicional, a mãe das pessoas que estão hoje presentes nesta live, para que eles recebam esse amor enquanto elas estavam grávidas e que esse amor vá para 7 gerações atrás e à frente. Quando vocês se sentirem à vontade, vocês podem abrir os olhos. Se alguém quiser compartilhar, pode ficar à vontade para compartilhar. E uma outra coisa que me veio é um outro exercício, né, para a gente se liberar, se perdoar. Auto-perdão, amor próprio. Nós merecemos amor, né? Nós somos dignos de amor. Então a gente vai fazer um exercício que é do Ho'oponopono, né? Que é a oração havaiana, onde a gente vai se visualizar e vai fazer essa oração pra gente mesmo, tá? E ela é baseada, né, na purificação e na liberação dessa energia que a gente tem, dessa agressividade, dessa autocobrança, dessa irritabilidade com a gente mesmo. Pra gente conseguir vibrar no movimento do amor, do acolhimento, da energia da entrega, da aceitação, da confiança, tá? E ela tem 4 frases, eu não sei se vocês já conhecem, né? É sinto muito, que tem a ver com perdão, né? Com arrependimento, né? Me perdoe, que tem a ver com perdão. Eu te amo, amor e gratidão. Eu sou grato. Então ele vai falar exatamente sobre esse chakra. A gente vai fechar os olhos, vai nos visualizarmos, né? Tipo, cada um vai se visualizar, né? Como se a gente estivesse projetando a gente. E a gente vai falar essa oração por 5 vezes, tá? Pra gente estar se liberando de todos os nossos emaranhados, toda essa energia que a gente coloca de agressividade em cima da gente, de ódio, de raiva, de incapacidade, tá? Pra gente se liberar e se conectar com essa energia amorosa. Então fechem os olhos. Se vocês quiserem fazer o mantra do coração, né? Aquele que junta os 2 dedos, o anelar e o indicador e o polegar. Aí vocês podem juntar. E a gente vai repetir. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata.
sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Não sei se vocês sentem, né, a vibração desse amor incondicional, essa vibração mais elevada. Eu senti até um arrepio, né? A gente, quando sente esse arrepio, essa energia mais elevada, não, tá arrepiando até agora aqui. Que essa energia mais elevada, né, que é o que traz emoção, que faz essa conexão direta com a nossa energia do amor. E uma coisa que eu senti de falar também, né, que todas as vezes que a gente arrepia, todas as vezes que nossos olhos brilham, né, eles trazem exatamente essa energia mais elevada. E não sei se vocês percebem que algumas pessoas tocam o coração de vocês, sabe? Tem presenças, eu não sei se vocês já passaram por isso. Tem presenças que existem na vida, né? Que às vezes nem precisa ver, né? Tipo, pessoalmente, mas que você vê em vídeos, ou às vezes algumas histórias emocionam tanto a gente que fazem a gente trazer esse amor incondicional, né? E é exatamente isso, porque tocam o nosso coração. Então, toquem em vocês os seus próprios corações, né? Vocês são capazes de tocar e estar em contato com essa energia. Vocês têm esse poder dentro de vocês. Vocês são tão amorosos. Comecem por vocês. Comecem sendo amorosos, tá? Acolham-se, amem-se, aceitem-se integralmente. É isso, gente. Nosso horário tá acabando. Eu só queria deixar um lembrete que eu tô atendendo, para quem não viu, nos meus stories tem lá as terapias que eu desenvolvo e os valores. Eu tô atendendo até terça, depois eu tenho uma pausa. Semana que vem não tem live, mas a outra eu tô de volta com o chakra laríngeo, que é o chakra da garganta. A gente vai falar sobre comunicação e verdade. E eu vou deixar nos meus stories os atendimentos. E até terça, depois eu volto a atender depois, tá bom? E aí a gente se vê daqui a 2 semanas. Guardem essa data daqui a 2 semanas, mas eu volto para lembrar vocês também. Gratidão, eu tô muito feliz mais uma vez por compartilhar esse momento com vocês, né? Fala justamente sobre essa energia do coração, de me tocar profundamente fazer esse trabalho. Eu me sinto muito, muito grata. E, né, se vocês forem ver, né, a gente bate aqui no peito, igual os indígenas, para falar, ó, né, guardo vocês no coração, tô vivo. Né? É aqui que a gente bate, que a gente traz essa energia do amor incondicional, tá? Quando vocês precisarem trazer uma vitalidade, ó. Já viu esse comprimento também? É lindo, né? É isso, gente. Gratidão. Até a próxima.